Olá, meu povo, tudo bem com você? Espero que estejam todos muito bem, muita saúde, muita paz. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu quero, então, de antemão, como eu sempre faço, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Se você não tem o hábito de compartilhar, compartilhe esta mensagem com suas redes sociais, com seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. O objetivo desse canal é semear a palavra de Deus, que é o próprio nome do canal. Só que para que isso aconteça, é necessário que o YouTube entenda que esse canal tem relevância. E essa relevância é através dos inscritos, é através dos likes, é através do compartilhamento. Então eu preciso que você me ajude nessa parte. O nosso objetivo é semear a palavra do Senhor, é cumprir o ID do Senhor. Cada um cumpre de uma forma conforme Deus colocou no seu coração. Para mim tem sido dessa forma e tem sido muito bom. Eu tenho alcançado algumas pessoas, mas eu preciso que mais vidas sejam alcançadas. Nós vamos agora para uma pequena vinheta e logo em seguida vamos dar início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter esperado até aqui. Eu quero convidar você agora, se você está de posse aí da sua Bíblia, da Palavra de Deus, abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós vamos ler o verso 1, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Amém, queridos? Costumamos usar esta passagem nos cultos fúnebres, quando alertamos aos que ficam que num dia, quando menos se espera, cada um terá que enfrentar a morte. Isso é o curso natural da vida. O tema desta mensagem de hoje é: o tempo é hoje. Porque nós temos muito hábito, as pessoas que não conhecem a Deus, ou até conhecem, eles costumam retardar este momento de você se unir ao Senhor, de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque as pessoas acham que enquanto ela é nova, enquanto ela tem muita saúde, ela tem muita disposição, ela quer usar esse tempo de uma forma diferente. Porque as pessoas julgam que na igreja você vai fazer parte de uma comunidade cristã, você vai perder a sua juventude. Isso é um engano. Isso é um engano que Satanás coloca na mente das pessoas, porque ele mostra os manjares do mundo, que é uma contaminação, e coloca na mente das pessoas que a igreja é um lugar de que você não vai ser feliz. Na igreja você não vai ter a alegria que você tem no mundo. Na igreja você não vai poder usufruir dos manjares reservados para você que é jovem, para você que tem força, para você que é uma pessoa cheia de saúde, cheia de disposição. É um engano que o Satanás coloca na mente das pessoas. Queridos, olha uma pessoa que nasceu dentro de um berço cristão, cresceu dentro de um berço cristão, e hoje já está, vamos dizer assim, na terceira idade. Vai ver essa pessoa, como é que foi a vida dela. Vai ver o que essa pessoa, ela enfrentou dificuldades, com certeza. Não quer dizer que porque você aceitou Jesus na sua vida, que acabou os seus problemas, não. A palavra de Deus no livro de João 16:33, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus fala isso. Então ele diz que em meio a tantas aflições, em meio a tantas adversidades, nós podemos vencer também. Nós estamos vivendo hoje tempos difíceis por causa de pandemia, por causa de política suja, principalmente no nosso país existe muito isso, e ainda sem contar isso, ainda vem a de fora para tentar se envolver aqui, tentar destruir a família brasileira, destruir a religião.
Nós sabemos que tem países por aí que são voltados para o comunismo, que as igrejas estão sendo fechadas, estão sendo destruídas, os pastores e missionários estão sendo mortos. Aqui no Brasil ainda não temos isso, glórias a Deus por isso, mas nós sabemos que a qualquer momento, se nós não vigiarmos, podemos sofrer também sobre isso. Então nós precisamos hoje de Jesus. Nós precisamos hoje daquele que um dia se entregou na cruz do Calvário pelas nossas vidas e até hoje está lá ao lado do Pai, aguardando só o momento de vir buscar a sua igreja. E quando ele vir buscar a sua igreja, se você não estiver preparado, meu querido, você fica. Você fica, porque a palavra de Deus nos ensina isso, que todo aquele que crê será salvo. Porém, aqueles que não creem no Filho de Deus, esses aí provavelmente vão ficar para enfrentar uma situação diferente quando a igreja for arrebatada. E aquele que morreu sem Cristo também não vai, só vai no dia do julgamento. Então nós precisamos ter essa consciência e sabemos que um dia, se Jesus não voltar antes disso, nós que estamos vivos haveremos de enfrentar a morte. Só que seria um enfrentamento diferente, porque a palavra de Deus diz lá no livro de João 5:24, se não me engano, que aqueles que creem, eles vão passar da morte para a vida. Então, quando a morte chegar e ela de alguma forma separar o teu corpo do teu espírito, você vai passar por uma vida totalmente nova. Por quê? Porque é promessa do Senhor para mim e para você. Então um dia nós vamos perder para a morte se Jesus não voltar antes para arrebatar a sua igreja. E quando esse dia chegar, nós precisamos estar prontos. Mas como é isso? Como é este pronto? Queridos, o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, pensa quantos filhos de crente, quantos filhos de pastores, de missionários que não vão estar correndo para a igreja, chorando porque a família foi arrebatada e ele não acreditou que aquilo haveria de acontecer, ou se permitiu que outras ideias ficassem muito mais fortes na sua mente e no coração, achando que a morte, achando que o arrebatamento da igreja não haveria de acontecer, ou que não seria naquele tempo, porque tem tudo isso. Tem muitas pessoas que falam, não, isso vai demorar muito, o mundo já existe há não sei quantos mil anos e vai continuar mais não sei quantos mil, eu tenho muito tempo para isso. Não tem não, porque a única maneira que eu e você temos de confessar Jesus como Senhor e Salvador é vivo. Morto não confessa, morto não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Existe uma seita que eles colocam aí que você pode estar sendo batizados por aqueles seus irmãos, por aqueles seus parentes que morreram sem salvação, para que eles alcancem salvação. Isso não existe, não é bíblico. A Bíblia não ensina isso, mas tem pessoas que acreditam que isso é verdade. Tem pessoas que vivem fazendo a árvore genealógica da família, tentando descobrir aqueles que morreram sem salvação, para se batizar por eles, ainda em vida. A salvação é somente para aqueles que estão vivos, que podem confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender, a solução é Jesus. E por que nós temos essa certeza? Primeiro, porque a Bíblia é o nosso livro de regra e fé. É o livro que vai reger a nossa história, reger a nossa vida, e é o livro que vai falar sobre a nossa fé. É nele que nós temos que crer. E quando nós olhamos, nós vemos que Deus, no livro de João 3,16, que Deus enviou o seu próprio Filho, e assim está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. A vida eterna está em crer no Senhor Jesus, o Filho de Deus, que um dia desceu nessa terra, nasceu de mulher, viveu durante aproximadamente 33 anos aqui, cumpriu-se todas as determinações que a palavra havia ensinado, foi batizado, caminhou nesta terra, ensinou, preparou pessoas para dar continuidade, e no dia determinado, que Deus havia determinado, ele se entregou na cruz do Calvário. Ele se desvestiu da sua glória e foi mais tarde condenado à morte. Por quê? Ele era criminoso? Não.
mas ele estava naquele momento com todos os pecados da humanidade sobre a sua vida. E o Pai o entregou no meu e no seu lugar. E a partir dali, a nossa história, a história da humanidade começou a ser outra. O véu do templo que não permitia que o homem entrasse diretamente diante de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus entregou o seu Espírito. E a partir dali nós passamos a ter o direito de entrar na presença de Deus através de Jesus. Por isso a nossa oração é sempre em nome de Jesus. Então foi isso que aconteceu. É uma promessa que Deus havia feito lá no início, na criação do mundo, que um dia haveria de vir um Salvador, alguém que redimisse o povo dos seus pecados, porque antes era tudo na base do sacrifício, era o sacrifício de animais, era o sangue de animais que era espargido em cima do altar, e depois de Jesus passou a ser eu e você, crer no Filho de Deus. Deus o enviou, ele mesmo afirmou ser a solução para o pecado, porque ele diz lá no livro de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não tem outra forma de se chegar ao Pai. Não tem outra maneira de se chegar a Deus. O único caminho de se chegar a Deus para a salvação e vida eterna é através de Jesus. O mundo tem uma máxima que ele diz que todos os caminhos nos levam a Deus. Por quê? Porque Satanás imprimiu na vida, no coração, na mente das pessoas que todos os caminhos nos levam a Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo do outro lado, que todos os caminhos realmente levam a Deus. Se você viver no crime, você vai estar diante de Deus um dia, mas é no trono branco, no julgamento. Se você viver nas drogas, na prostituição, no roubo, na corrupção, você também vai estar diante de Deus, mas é para julgamento. O único caminho que leva à salvação e vida eterna é Jesus, o Filho de Deus. Então quando o mundo fala que todos os caminhos levam a Deus, não está errado não. O problema é que todos os caminhos que levam a Deus, não sendo Jesus, levam ao julgamento do grande trono branco e ao julgamento para morte eterna. Agora Jesus não, Jesus nos leva à vida eterna. Então esse é o caminho que eu preciso trilhar, é o caminho que você precisa trilhar. Não adianta nós ficarmos buscando por outro caminho, porque não há um outro caminho para a vida eterna senão por Jesus. Ele mesmo afirmou ser a solução, como eu falei, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é quem perdoa. Se você é uma pessoa que tem pecados, apresente seus pecados diante do Senhor. Lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar a todos os nossos pecados e nos redimir de toda injustiça. A questão é que eu preciso pedir perdão dos meus pecados e preciso mudar a minha história. Tem que haver um arrependimento. Eu tenho que me arrepender do homem que eu vivia, que eu era, do homem mundano, o homem que bebia, o homem que se prostituía, o homem que era corrupto, o homem que não amava as pessoas, e me arrepender de tudo isso, e aí sim a minha vida vai ser mudada. E Jesus é o único caminho para isso. Não existe um outro caminho que vá te levar à salvação a não ser através de Jesus. Você sabe o que mais? Ele vai voltar para buscar a igreja, e ele mesmo falou isso. No livro de João 14, a partir do verso 2, ele diz que ele precisava voltar para o Pai. E quando ele voltasse ao Pai, ele haveria de arrumar lugares, que a casa do Pai tem muitas moradas. Ele está falando do céu, ele está falando da vida eterna. E quando ele arrumasse essas moradas, ele voltaria para buscar aqueles que ele deixou. E aquele que ele deixou não são somente aqueles que estavam com ele naquele tempo, mas todo aquele que nele crer, todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lá no livro, se não me engano, livro de Romanos 10:10 ou 10:9, uma coisa assim, ele diz que se nós confessarmos com a nossa própria boca que Ele é o Senhor e crermos em nosso coração, seremos salvos. Seremos salvos.
Lá no livro de Mateus 28, ele deixa a grande ordem, é a ordenança que ele deixa para todos nós que ficamos, para todos nós que estamos aqui, que já vem desde o tempo da sua morte na cruz do Calvário, quando ele, depois que de ressuscitado, ele volta a falar com os seus apóstolos, e ele fala, lá no capítulo 28, no verso, se não me engano, 19 e 20, que ele fala: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, aquele que era o cordeiro, agora é o leão, foi-lhe dado todo o poder. E aí no verso 20, se não me engano, ele diz: portanto, ide a todas as nações, pregai a toda criatura, ensinando tudo o que eu vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o ite do Senhor que ele deixou para nós. Então todo aquele, ainda nos dias de hoje, 2000 anos depois da sua morte, ainda nos dias de hoje, todo aquele que nele crê, não viu Jesus, mas conheceu a sua palavra, aprendeu com aqueles que também aprenderam pelo meio do caminho e hoje estão ensinando, como é o meu caso e muitas outras pessoas. Então, se você é desse tipo de pessoa que ainda não aceitou Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, se de repente você é alguém que já esteve nos caminhos do Senhor e hoje desiludido por algum motivo, por causa de alguma palavra mal colocada, por causa de alguém que falou ou fez alguma coisa que você se ofendeu, querido, salvação é individual. Você ficar magoadinho com alguém da tua igreja e sair da igreja, sabe para quem é bom? Para o diabo, que ele vai ter mais um adepto. É só para ele que a coisa é bom, porque para você vai ser ruim. Aquela pessoa que de repente falou alguma coisa para você, porque nós somos seres humanos, e o ser humano, ele é falho. Eu posso muitas vezes falar alguma coisa para o meu irmão e meu irmão ficar magoado, só que eu não entendi aquilo ali da forma que ele entendeu. Eu permaneci nos caminhos do Senhor, continuei amando ao Senhor, respeitando os seus mandamentos, apenas eu cometi um erro. Aquela pessoa que foi embora da igreja, magoado por besteira, se aquela pessoa se desviar, ela vai prestar conta com Deus. Talvez eu tenha que sentar diante do Senhor e o Senhor falar para mim: olha, você falou isso para aquela pessoa e aquela pessoa se desviou, e eu vou ter que me redimir daquilo que eu fiz, mas aquela pessoa vai pagar caro por causa da sua revolta, e uma coisa muitas vezes desnecessária. Quantas pessoas que não saem de uma igreja porque o pastor ou porque o líder não deu a paz do Senhor para ela, ou porque cruzou a pessoa na rua e por algum motivo a pessoa estava distraída, não a viu, a pessoa já fica toda magoadinha. Gente, nós precisamos ser adultos, precisamos ser cristãos adultos, amadurecidos, precisamos amadurecer, e quem amadurece é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai amadurecer você e a mim. Não é você ficar aí fazendo biquinho, fazendo beicinho toda vez que uma pessoa fala alguma coisa que você não gosta. E a palavra de Deus que nós lemos aqui no início, ela é bem clara, quando diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai chegar um tempo na vida daquela pessoa, se a pessoa não aprendeu quando era novo, mais tarde vai ficar mais difícil. Nós temos visto muitas pessoas idosas se batizando, aceitando Jesus, isso é muito bom, isso é lindo, mas não é comum. Pode procurar nas igrejas, o número de pessoas que são batizadas nas águas, porque aceitaram Jesus naquele determinado ano, vai ver a quantidade de pessoas idosas que tem ali, muito pouco. Por quê? Porque chega uma parte na idade da pessoa que, sabe, acaba a pessoa se esmorecendo, se entristecendo, a pessoa acha que o tempo dela acabou, que nada mais importa, e é muito difícil para você pregar o evangelho para uma pessoa dessa. Primeiro porque já existe às vezes uma couraça sobre aquela pessoa, uma couraça espiritual que impede que ela ouça a voz do Senhor, porque às vezes ela vem de famílias tradicionais que vem com todo aquele carrancismo do passado, achando que a vida dela nunca vai mudar, que ela tem que seguir aquilo que os pais faziam, ela tem que ser igual aos pais, ela tem que ser igual aos avós. Então é muito difícil. Normalmente pessoas dessa idade, elas aceitam Jesus no leito de morte. Eu tive exemplos desse na família,
Meu sogro foi no leito de morte, minha sogra foi no leito de morte, minha mãe já não foi, meu pai também não. Outras pessoas da minha família morreram, já bem idosos, mas todos eles aceitaram Jesus quando eram novos. Por isso é muito grande a incidência de você ver nos batismos, a maioria são jovens. E a palavra de Deus indica isso mesmo. Lembra do teu Senhor nos dias da tua mocidade. Não espere chegar à terceira idade. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que foram batizadas já na terceira idade. Mas é como eu falei, isso não é normal, não é comum. Então, querido, pensa em Jesus hoje. Pensa que Jesus é o único caminho que vai te levar para a vida eterna. Ele prometeu que ele haveria de arrumar lugar na casa do Pai e voltaria para buscar a sua igreja. E você precisa estar inserido nisso. Porque senão, queridos, vai acontecer aquilo que eu falei. No dia do arrebatamento, no dia que soar a última trombeta, que Paulo fala no livro de 1 Coríntios 15, que soar a última trombeta, o que vai acontecer? Muitos, talvez milhares de pessoas que foram criados na igreja e que se afastaram do caminho, que nunca mais voltaram e depois tinham vergonha. Essas pessoas vão correr para a igreja procurar uma solução para o seu problema e não vai ter mais. O arrebatamento já foi levado o povo para as nuvens, dali vão para as bodas do Cordeiro, começa a grande tribulação aqui na terra. Aí a salvação vai ser somente pelo sacrifício, quando o inimigo, através dos seus exércitos, encostar a metralhadora na cabeça das pessoas e dizer: nega Jesus. Se você não negar, você vai morrer. Aí qual é a sua opção? Você vai negar? Aí se torna mais difícil. Então, lembra-te do teu Criador. Hoje que você tem consciência, o nosso país é livre. O nosso país você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Ainda não chegou o tempo da perseguição total aqui no nosso país, porque apesar de ter muitos comunistas no Congresso, no Superior Tribunal Federal, dentro dos governos estaduais, federais, dos governos municipais, mas ainda existe a liberdade de crença. Nós ainda temos pessoas lá dentro lutando, como é o caso do nosso presidente, que luta pela liberdade do povo. E eu, antes de terminar essa mensagem, eu quero dizer para você que é esquerdista e diz que é cristão, você negou a cruz, viu? Pensa bem, você está votando em alguém que você acha que a ideologia dele é boa, mas é alguém que mais tarde vai querer colocar seu filho numa condição diferente daquela que a natureza de Deus criou. Porque já foi falado que tem alguns desses homens aí, já tem até inclusive na cartilha dos seus partidos, tem um certo partido aí que eu não cito nomes aqui, que ele diz que os filhos são propriedade do Estado. O Estado decide o que vai fazer. Se a criança decidir ser homossexual, você não pode falar nada. Se um desses ganhar, você que se diz cristão e votou numa pessoa dessa, você negou a cruz, meu irmão. Pensa bem nisso daí. Eu tenho pessoas na minha família que foram criadas dentro da igreja, infelizmente. Eles acreditam nessas imundícies, eles acreditam nesses endemoniados. Então, para a gente encerrar nossa mensagem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu quero orar com você, feche os seus olhos, em seguida nós estaremos dando as últimas considerações. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, venho te louvar neste momento, te agradecer por mais um dia de vida, Senhor, por mais esse tempo especial, esse tempo gostoso em que nós estamos aqui ministrando a tua palavra. Que muitas vidas, Senhor, possam ter ouvido esta palavra e que ela possa trazer algo novo no coração destas pessoas. Que a tua mão poderosa seja sobre a vida de cada um dos irmãos e pessoas em geral que estão assistindo. Que esta mensagem possa ultrapassar as fronteiras da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Que a bênção do Senhor possa alcançar muitas vidas. E que vidas, Senhor, se dobrem diante da tua santa presença. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Eu espero que você me ajude mais uma vez, me ajude distribuindo esta mensagem para todos os seus contatos.
pedindo para que também eles se inscrevam neste canal e que você possa ser um mensageiro do Senhor através deste vídeo. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor permitir.